Abençoados, tudo bem? Boa noite. Eu saúdo agora a amada de Deus, aquela que Deus mais ama, né? Eu estou aqui novamente para falar da palavra da graça do Senhor com você, para conversar um pouquinho aqui sobre um tema que nós falamos, que é a sombra versus os bens futuros. A sombra versus os bens futuros. Eu quero gravar a terceira parte desse tema, porque é um tema interessante e ela merece uma terceira parte, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 10, vamos lá, Hebreus capítulo 10, versículo 1, Hebreus 10, 1, o apóstolo da graça, o apóstolo Paulo, escreveu assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se achegam. Opa, bateria aqui um pouquinho embaixo. Vou falar, vou ser breve, mas recebo que Deus me use agora para falar e trazer edificação para a sua vida. Então o apóstolo Paulo diz que a lei ela foi sombra. A lei é sombra dos bens futuros, ou seja, tudo que havia na lei era simbolismo, não era a imagem real das coisas. A lei, ela projetava para o futuro, né? Tudo que havia na lei, os simbolismos, os rituais, na verdade, tudo projetava para o futuro. Ofereciam-se animais, né? Limpos, né? Ali para a expiação do povo de Israel, os sacerdotes ofereciam sacrifícios em favor da igreja, ali da igreja, não, da verdade do povo de Israel, né? Porque foi um ato, foi uma ordenança de Moisés para o povo de Israel, mas projetando para o futuro. E os sacerdotes, ano após ano, tinham que oferecer sacrifícios com animais limpos, o novilho limpo, né, purificado, entre aspas, para derramar o seu sangue, purificava o povo. Aí mais ano, no outro ano tinha que voltar o sacerdote e fazer os mesmos sacrifícios. Então o apóstolo Paulo diz aqui, em Hebreus 10, 1, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano. Porque ele falou se oferecem. Porque quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Hebreus, o templo de Jerusalém ainda não foi destruído. Porque o templo de Jerusalém ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo. E o apóstolo Paulo estava escrevendo essa carta aos Hebreus, próximo aí na faixa de 60, 65 anos depois de Cristo. Então, mesmo que a lei teve o seu fim na cruz do Calvário, porque a palavra diz, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, o povo judeu, né, e muitos hebreus, né, até o hebreu, praticava os sacrifícios, né, ali no templo de Jerusalém, os que não entenderam a graça, né? Então Paulo disse, versículo 1, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se achegam. Olha o verso 2. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Porque se eles voltam ano após ano, é porque a consciência deles havia ainda a consciência de pecado, né? Então, esse sangue derramado pelos animais não traziam a limpa consciência. Mas nós que entendemos a graça sabemos que o sangue derramado por Jesus Cristo traz uma limpa consciência. Hoje eu ando com limpa consciência. Hoje eu posso dizer, eu não tenho pecado. Eu estou morto para o pecado. E quando eu digo a igreja, essa é a posição da igreja. A igreja de Jesus Cristo está livre do pecado. Está santificada, purificada pelo sangue de Cristo.
Mas homens maus e perversos querem colocar o pecado na igreja, entre aspas, né? Porque é impossível, na verdade, tirar o pecado, né, que Cristo jogou no mar do esquecimento e jogar novamente na igreja. Mas eles jogam na consciência do povo de Deus, né, dizendo que a igreja está em pecado e que se Jesus voltar eles vão ficar. Então eles aterrorizam o povo de Deus com essas mentiras. E eu quero te dizer, veja aí Hebreus capítulo 10, versículo 14. Hebreus capítulo 10, versículo 14 diz assim: porque com uma única oferta ou uma única oblação, dependendo da tradução, ou única, como diz nossos irmãos hispanos, por uma única ofrenda, Cristo nos hizo perfectos para sempre, né? Por uma única oferta, Cristo nos fez perfeitos para sempre. Ou seja, a oferta de Jesus foi suficiente para aperfeiçoar a igreja para sempre. Eu quero te dizer, abençoado, você que está nos ouvindo aí e vendo pelo Facebook Live, você está perfeito para sempre. O sacrifício de Jesus te aperfeiçoou para sempre. Você não tem pecado. Você é a esposa de Cristo, lavada, perfeita, completa. Nada te falta. Colossenses capítulo 2, versículo 10. Colossenses capítulo 2, versículo 10 diz assim, ó: e estáis, presente, estáis perfeitos nele. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Você já está perfeito em Cristo Jesus. Perfeito, essa é a tua posição? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 28, ele diz assim, que nós devemos apresentar todo homem perfeito em Cristo. E essa é a nossa missão, nós que estamos em graça, apresentar todo homem perfeito em Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que ele zelava com o zelo de Deus para apresentar a igreja como uma virgem pura, né? Purificada. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que a igreja já foi lavada, purificada pela palavra. Efésios 5, 27 diz o quê? Que a esposa de Cristo está santificada, irrepreensível, inculpável, sem mancha, sem ruga. Essa é a tua posição. Richardson, você falou alguns versos que provam que eu estou perfeito em Cristo. Sim, eu estou falando de você, espírito. Você que está neste corpo. O teu corpo não foi perfeito. Não está perfeito. Porque o teu corpo ainda vai ser transformado. Mas Cristo, quando derramou seu sangue na cruz, ele te aperfeiçoou. Você, espírito que está dentro desse corpo. Lembramos que nós somos espíritos justos, feitos perfeitos, disse Paulo aos Hebreus, no capítulo 12. Nós somos espíritos justos, feitos perfeitos, que habitamos num corpo imperfeito, com debilidade, com a herança adâmica, um corpo que não se converte ao Senhor, um corpo que é inimigo à carne. Paulo fala que a carne e o espírito militam entre si, né? Então há uma guerra aí do espírito com a carne com o espírito. Você é um espírito perfeito, mas habita num corpo imperfeito, e este teu corpo é inimigo de Deus. Esse teu corpo não se sujeita à vontade de Deus. Esse teu corpo, ele não quer agradar ao Senhor. Esse teu corpo, olha, esse corpo é diabo com D minúsculo. Você sabia disso? Que o teu maior inimigo é você mesmo, o teu corpo? Né? Então, porque toda a tentação humana, Paulo escrevendo em uma das suas cartas, ele diz que toda a tentação ela é humana. Se a tentação é humana, não é do ser diabo, então essa tentação é da carne. E olha, fique tranquilo, tenha plena convicção que Cristo te aperfeiçoou para sempre. Não há pecado, não há diabo. Cristo na cruz do Calvário, ele resolveu tudo. Ele disse, tudo está consumado. Ele te tirou das sombras, do império das trevas e te trouxe para os bens futuros. Te trouxe para o reino do Filho do seu amor, aonde a herança, você, igreja, tome posse da tua herança.
Entre na terra prometida, Deus já te deu essa terra, mesmo que tenha gigantes, mesmo que tenha aí os chamados muros de Jericó, o Senhor já nos deu a terra. Você já venceu. As situações vêm na nossa vida que são representadas aí por esses gigantes, esse muro de Jericó, né? Se lembra do relato dos espias? Deus mandou 12 espias e 2, Josué e Caleb, tiveram um espírito diferente e falou: olha, o Senhor nos deu essa terra é nossa e nós vamos conquistar. Enquanto outros 10 tiveram uma confissão errada. Abençoado, Deus te revelou a graça para que você confesse de acordo com aquilo que o Senhor te ensinou. O Espírito da graça está te revelando graça, você está crescendo de glória em glória, graça sobre graça, e você tem que andar de acordo, a tua confissão tem que estar em linha com o novo pacto. Você não foi chamado a confessar aquilo que você vê, os seus olhos veem. Paulo falou: não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deus quer que teu entendimento seja renovado. Paulo disse: nós temos a mente de Cristo. Olha, somente em graça é possível viver a mente de Cristo. Somente em graça. E como é que Cristo vê uma situação? Imagine Cristo nessa terra. A política falando que está de mal a pior, que o Brasil tem corruptos e que o Brasil tem isso, tem aquilo, o mundo todo. Como é que Jesus se comportaria aqui? Você acha que Jesus ele ficaria atemorizado, falando besteira? Isso está uma droga? Ou Jesus manteria firme a serenidade? Lembra-se do barco? Jesus, vamos atravessar aquele barco, e os discípulos, né? Pedro, João e Tiago ali, e Jesus ali deitadinho, né? Deitado, dormindo, com o olhinho fechado. Aí daqui a pouco veio tempestades e o mar ficou revolto e os apóstolos, né? Sempre Pedro ali liderando, né? Pedro, imagine, né? O apóstolo da circuncisão lá. Acorde, Senhor, acorde! Está vendo aí o tempo? Olha aí como é que vamos morrer todos juntos. E o Senhor falou: eu não disse, homens de pouca fé. Eu não disse que nós vamos para o outro lado. É a mesma coisa, o Senhor disse: a terra prometida é sua. Ele já te deu uma herança. Mas eu estou vendo isso, estou vendo aquilo. Parece que essa herança não é minha. Parece que quando Jesus disse tudo está consumado, acho que ele se enganou. Não, nunca diga isso. E nem passe isso por tua mente, porque ele já te deu uma herança. O que você tem que fazer agora é tomar posse dessa herança. Como é que eu tomo posse, Richardson? Ouvindo pela fé, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ao ouvir, transforma a tua mente, e uma vez com a mente transformada, você, com a mente de Cristo, né, sem o véu de Moisés, você confessa aquilo que está escrito, chamando à existência coisas que não são, como se já fossem eleito e abençoada do Senhor. Então essa foi a palavra que Deus tem para você nesta noite. Descanse em Deus. Não fique atemorizado. Deus está no controle absoluto da tua vida. Tudo está bem na tua vida. Deus está no controle. Ou você acha que as notícias e os acontecimentos que acontecem hoje em dia, Deus saiu do seu controle, Deus perdeu o controle? Não. Deus está no controle absoluto da tua, da minha, da nossa vida. Abençoado, fique com essa palavra, compartilhe esse vídeo. Lembrando que nós temos uma rádio web chamada predestinados.net. Você pode acessar do seu computador, tablet, celular, 24 horas no ar, com louvores e com as cápsulas da graça de Deus. Não durma sem ouvir a nossa rádio predestinados.net. Compartilhe esse vídeo e que a palavra da graça corra e seja glorificada. Você é um abençoado, uma abençoada do Senhor. Graça e paz, abençoados.